Olá, amigos do canal Jander Pires. Eu sou Milena Belfort, colaboradora do canal. Hoje foi o segundo dia da farsa chamada audiência do 8 de janeiro. Em meio a depoimentos forçados e narrativas prontas, quem brilhou com coragem e firmeza foi o nosso verdadeiro presidente, Jair Messias Bolsonaro. Veja agora os trechos que a grande mídia não quer que você veja. Após a proclamação do resultado das urnas nas eleições de 22, senhor ministro relator, houve notórias convocações populares em redes sociais de um levante contra o estado de intervenção militar, medidas de exceção, isso deu lugar a fechamento de rodovias em diversos pontos do país, a instalação de acampamentos de pessoas clamando por intervenção militar, quer dizer, golpe de Estado, e às portas das unidades militares. Eu gostaria de saber do senhor Bolsonaro como ele viu esse cenário, por que ele não desmobilizou imediatamente essas ações que questionavam os resultados das urnas, postulando providências contrárias à normalidade constitucional. Por favor. Senhor procurador, desculpa aí. Tão logo as eleições se acabaram, começou-se um movimento muito forte pelo Brasil. E o mais forte foi dos caminhoneiros. Se eu não me engano, dia 1º de novembro ou dia 2, eu fiz um vídeo pedindo, então, que eles desobstruíssem as vias. Se eu não me engano, nós tínhamos perto de 1.000 pontos de estrangulamento. A própria PRF sozinha não podia desmobilizar. Se eu almejasse o caos no Brasil, é só ficar quieto. No governo Temer, teve uma paralisação de alguns dias e o reflexo da economia foram danosos para todos nós. E nesse meu vídeo, a gente vai anexar o processo, que eu pedi aos caminhoneiros para desobstruir as vias, porque esse não é a nossa maneira de ser. Nós não somos como o outro lado, que não mede consequências para atingir o seu objetivo. Então, nós trabalhamos sim para que isso fosse desmobilizado. Dia 1º de novembro, inclusive, coisa rara, né? Eu fiz uma leitura com toda a imprensa na minha frente, porque eu sempre fui de falar de improviso. Então, dia 1º de novembro, com toda a imprensa na alvorada, vou ler só um primeiro parágrafo aqui. O que eu falei? As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio, cerceamento do direito de ir e vir. Então, foi o primeiro pronunciamento meu, tão logo após as eleições. E eu comecei esse pronunciamento com vocês vão sentir saudade de mim. Só sem saudade de alguém quando alguém vai embora. Eu já dei o sinal que estava indo embora, logo dia 1º, não tinha mais nada o que fazer. Esse foi um sinal claríssimo que eu dei. Também aproveitando, talvez Vossa Excelência pergunte, né? Mas eu responderia no momento final. A transição começou no primeiro dia útil. Nós nomeamos o Ciro Nogueira, senador, para ser o homem nosso para fazer aí a transição. Do lado de lá, eu acho que foi dia 5, por aí, eu publiquei o nome de Geraldo Alckmin como o homem que ia responsável pela transição do outro lado. Uma transição pacífica, ninguém teve nenhum problema. Me procurou o ministro José Múcio, acho que está um pouco inibido, né? Queria maior flexibilidade, maior ação junto aos comandantes militares. Liguei, deve ter sido para o ministro da Defesa, e tudo foi disponibilizado para eles. Logo depois também, em dezembro, o ministro Zé Múcio foi lá no Alvorada falar comigo e pediu que eu nomeasse os comandantes indicados pelo presidente Lula, eleito. E nós indicamos 2 comandantes, atendemos. Então, o presidente Lula, em 2 comandantes nomeados no meu governo para atender ao governo dele. Ou seja, e mais ainda, dia 30 de dezembro, o dia que eu fui para os Estados Unidos, eu fiz uma live, tá? Nós não queremos o confronto nem estímulo. Ninguém vai partir para o confronto. É a pior maneira de tentar resolver o assunto. E complemento, termino. Não vamos achar que o mundo vai acabar no dia 1º de janeiro. Vamos para o tudo ou nada? Não,
Não tem tudo ou nada. Inteligência. Mostrar que somos e somos diferentes do outro lado. Nós respeitamos as normas, as leis e a Constituição. Está na minha live. Eu a pacifiquei o máximo que pude ao longo dos 2 meses de transição. Não houve ida para confronto, não houve estímulo da minha parte a fazer nada de errado. Obviamente, perdi a eleição, não convoquei ninguém para fazer protesto, fazer qualquer coisa ilegal ou até mesmo legal. Eu simplesmente fiquei recluso lá no Palácio do Alvorada, esperando, né? Que não parece que não chegava nunca esse dia para eu cuidar da minha vida. E resolvi partir para os Estados Unidos e deixar aqui o Brasil na mão do vice por um dia. E daí, como aconteceu, o presidente eleito assumiu e começou a tocar o Brasil. Você pode notar o tom relaxado, consciente e convicto que tem a verdade ao seu lado. Jair Bolsonaro, tecnicamente, derrubou qualquer narrativa sobre o famigerado golpe. Na verdade, quem deu o golpe foi essa aliança nefasta que aparelhou as instituições brasileiras e nos levou à ruína econômica. Comente aqui embaixo o que você achou do depoimento do nosso presidente Jair Bolsonaro. No vídeo a seguir, trago o desespero da mídia garganta de aluguel do regime. Os militantes da Globo News, que são praticamente porta-vozes desse regime, ficaram desesperados e em parafuso com as declarações de Jair Bolsonaro. Confira! Ponderação ao interrogatório por parte até do ministro Alexandre de Moraes e do PGR. Porque nesse momento, eu concordo com você, eles tinham que ter sido mais incisivos. Não, mas peraí, ontem o Cid falou que o senhor editou esse documento, né? O senhor mexeu no documento alguma vez? O senhor leu no computador? O senhor tirou a prisão de outros elementos? O senhor manteve só a prisão do ministro Alexandre de Moraes? Eu acho que faltou, a impressão que eu tenho no interrogatório, aí até mais do PGR do que do próprio ministro Alexandre, é que eles levam as perguntas prontas e aí eles vão lendo as perguntas prontas e aí eles não vão em cima do que o réu está respondendo. E muitas vezes o réu responde algo que fica solto. Esse momento era um momento que eu acho que tinha que ter mergulhado. Que tinha que ter falado, não, peraí, o senhor falou que foi rápido, que foram os considerandos? Não. A acusação contra o senhor do delator é que o senhor editou essa minuta. O senhor não escreveu em nenhum momento, o senhor não usou um computador, o senhor não usou um lápis, o senhor não editou isso, o senhor não tirou as prisões anteriores e não manteve. Então, que versões que o senhor viu, né? Faltou responder isso. O senhor viu 2 versões? O senhor viu uma versão com a prisão do ministro Alexandre e outra com a prisão do ministro Gilmar e do presidente do Senado? Que momento que foram essas, que o senhor travou contato com essas versões? Quem mexeu nessas versões se não foi o senhor? Então, eu faço essa pontuação porque eu acho que era um momento que dava para ter mergulhado mais para tirar as respostas dele sobre esse dia, que é o dia com o elemento mais crucial, na minha avaliação, da tentativa de golpe, que é a apresentação da minuta para os comandantes das Forças Armadas. Você pode perceber que chega a ser patético a tentativa dos militantes da Globo News de querer imputar a culpa no presidente Bolsonaro mesmo, as audiências tendo um resultado melancólico para a acusação e para os militantes da esquerda. Neste último vídeo, eu te provo que quando os ministros não estão fazendo maldades, eles estão com a cabeça no mundo da lua. O ministro Fux sequer sabia o real significado do apelido melancia aos militares. Assista esse vídeo e já peço que deixe o seu like. Eu queria perguntar ao senhor, porque houve um depoimento que uma das testemunhas do Exército disse que depois passou a sofrer uma certa admoestação de que era melancia. O que é isso? A mídia social tem de tudo, né? Melancia é o quê? Verde por fora e vermelho por dentro. Então, o general melancia é um general comunista, seria isso. Definitivamente, esses senhores do Supremo vivem no mundo da lua. Eles não têm contato com o povo e só vivem encastelado no Supremo, manipulando os rumos do país. Apesar da acusação contra Jair Bolsonaro ser muito frágil, a gente teme que o ministro psicopata do Supremo já tenha a sentença pronta e armada, numa empreitada de tirar Jair Bolsonaro da corrida eleitoral do ano que vem. Eles estão numa correria louca de condenar o Bolsonaro para que, depois das eleições, sejam reparados os erros judiciais desse processo. Mas aí,
já será tarde demais, pois o plano deles é o de tirar Bolsonaro da corrida presidencial. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta o que você tem achado de todo esse circo, desse julgamento fajuto. Meu nome é Milena Belfort. Inscreva-se no canal Jander Pires para que possamos continuar crescendo. E para que eu volte a ser convidada, deixe o seu like. A minha meta é o de 100 likes neste vídeo. Muito obrigada e lembrem-se, desistir não é uma opção.